Bem, pessoal, então estamos de volta a mais uma videoaula com questões da Funcamp. E aí, o que você achou da primeira aula? Coloque aqui abaixo nos comentários também, quando a gente finalizar essa segunda aula, o que vocês acharam das questões, do nível de dificuldade, das análises e das resoluções. Tá certo, pessoal? Bem, se vocês estiverem inscritos em algum processo seletivo da Funcamp e quiserem sugerir alguns assuntos para que eu possa gravar aqui para vocês, coloquem também aqui abaixo nos comentários e eu estarei lendo e respondendo assim que possível. Bora lá então, pessoal, vamos dar continuidade então às nossas questões Funcamp. Bom, a primeira questão trata sobre um tema recorrentíssimo nas provas, tá bom, galera? Que é o processo de enfermagem, principalmente para enfermeiros, ok? Então, olha lá. Sobre o processo de enfermagem, assinale com V as afirmativas verdadeiras e F as falsas. Bora ver. O processo de enfermagem está organizado em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Galera, já adianto a vocês que esta é uma afirmativa corretíssima. E quais são essas 5 etapas? Vamos lá. Nós temos a etapa da coleta de dados, que a gente vai chamar de avaliação de enfermagem, tá bom? Depois, o diagnóstico de enfermagem. Aí nós teremos o planejamento, a etapa do planejamento de enfermagem. A etapa da implementação de enfermagem e, por fim, a evolução de enfermagem. Então, gente, essa alternativa está correta. Alternativa não, afirmativa. Vamos lá. Os sistemas de linguagens padronizadas são restritos a instituições que possuam prontuário eletrônico. Então, está afirmando que esse sistema é restrito a instituições que possuam prontuário eletrônico. Galera, em primeiro lugar, o que são esses sistemas de linguagens padronizadas? Os mesmos termos que são utilizados, por exemplo, nos Estados Unidos, vão ser utilizados aqui no Brasil, vão ser utilizados no Canadá. Eu digo pelos profissionais de enfermagem, eles vão falar a mesma língua. O que eu quero dizer quando eu cito risco de infecção, troca de gases prejudicada, é a mesma coisa que se quer dizer no Canadá, por exemplo, na Austrália. Deu para entender? Então, a gente tem aí uma linguagem padronizada para que ela seja compreendida independentemente de onde eu estiver, ok? E quem traz isso, essa taxonomia, é o NANDA, né? NANDA, Diagnóstico de Enfermagem, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, deixa eu ampliar aqui. Os sistemas de... Não, desculpa, aqui, ó, então tá falso, tá bom? Não é restrito a instituições que possuam prontuário eletrônico, nada a ver. Deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todo o contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem. É verdade, gente, o processo de enfermagem precisa estar presente em qualquer contexto onde haja cuidado de enfermagem, tá? Tem que ter o processo de enfermagem. E, por fim, a responsabilidade pela prescrição de enfermagem pode ser compartilhada com o técnico de enfermagem. O que vocês acham, gente? Técnico de enfermagem também participa da prescrição de enfermagem? Não, gente, isso aqui é privativo. Eita, tá feito isso aqui, peraí. Isso aqui, pessoal, é privativo. Opa, peraí.
vamos lá. Isso aqui é privativo do enfermeiro, ok? Assim como o diagnóstico de enfermagem também, tá bom? Aprazamento, diagnóstico de enfermagem, prescrição de medicamentos, prescrição de cuidados, enfermeiro, tá bom? Então, é falso isso aqui. O técnico, ele participa do planejamento, ele participa da implementação, da coleta de dados, tá ok? Assinale a sequência correta. Então, nós vimos que é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra A, então, é o nosso gabarito. Para quem já estudou o processo de enfermagem, para quem está por dentro desse assunto, que também é um assunto obrigatório, não encontrou dificuldade nessa questão. Uma questão relativamente tranquila de ser resolvida. Precisa de atenção para ler com calma, né? Mas nada complicado. Então, bora lá, pessoal, vamos seguir aqui. Deixa eu tomar uma água antes de continuar. É importante, né? A gente tem que hidratar a garganta. Bora lá. Sobre a cultura de segurança do paciente, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Então, uma questão falando sobre segurança do paciente. Outro assunto importantíssimo para os seus estudos. A cultura de segurança deve priorizar a responsabilização individual dos profissionais pelos incidentes para garantir rigor e disciplina. Então, assim, ó, ela deve priorizar a responsabilização individual dos profissionais pelos incidentes. É esse o objetivo principal, é a prioridade da cultura de segurança. Garantir rigor, disciplina, punir os funcionários, os profissionais. Então, a responsabilização, ela é também da segurança do paciente, né? Ela é só dos profissionais quando acontece algum incidente. A gente vê, estudando esse conteúdo, né, de segurança do paciente, a cartilha, os 10 passos para a segurança do paciente, que o próprio paciente também está envolvido na sua segurança, tá, pessoal? Então, aqui, ó, errado. B. A cultura de segurança deve ser construída com a participação ativa de todos os profissionais, promovendo ambiente não punitivo. Então, pessoal, olha só. Aqui é isso mesmo, tá bom? Todos os profissionais, eles devem participar dessa construção, ok? Claro, né? O paciente também vai ser incluído, mas aqui está citando os profissionais. Promovendo um ambiente não punitivo, é isso mesmo, porque a questão da cultura de segurança do paciente trouxer uma ideia, né, de que caso seja cometido algum incidente, esse profissional será punido, o que vai acontecer? Se ocorrer um incidente, ele não será notificado, obviamente. Ele vai tentar esconder, ele vai tentar abafar. E isso pode trazer repercussões muito piores, né? Porque ele vai ficar com medo de ser punido, ele vai ficar com medo de perder o emprego, enfim, até dependendo da situação, tomar uma advertência, uma multa, uma censura, uma suspensão do exercício profissional, né, por parte do conselho, até mesmo a cassação, dependendo, né, se for uma situação gravíssima. Mas, então, sim, a cultura deve ser de promover, né, um ambiente não punitivo, tá bom? Muito pelo contrário, né, incentivar, caso haja algum incidente, que esse seja notificado, pessoal. E aqui eu estou falando da teoria, da cultura em si, né, do que está no programa, na cartilha, enfim. Eu não estou falando das práticas que acontecem nos hospitais, clínicas, enfim, no nosso país e por aí afora, tá bom? Há uma diferença, a gente sabe disso, né, entre teoria e prática. Claro que depende da instituição, mas mesmo assim os profissionais têm receio, né, têm medo de reportarem, tá? Mas para a prova a gente precisa se ater a isso aqui.
Pensem sempre nisso. Algumas vezes, as nossas práticas profissionais, procedimentos, enfim, ajudam bastante. Os treinamentos que a gente tem nos locais onde a gente trabalha ajudam muito a clarear alguns assuntos ali no momento da prova, na questão, e a gente acaba acertando. Em outros, não, porque a gente não pode trazer a realidade do que acontece no meu local de trabalho para a prova. Por exemplo, uma alternativa como essa. Isso aqui não é a realidade onde eu trabalho. Quando as pessoas cometem algum incidente, provocam algum tipo de dano, elas vão ser punidas obrigatoriamente. Então, eu marcaria essa alternativa como errada, por conta da minha vivência, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, beleza? Foquem na teoria, no nosso respaldo das referências bibliográficas. Bora lá, continuar. Então, a princípio, essa daqui tá tudo certo com ela, tá correta. C. A notificação de incidentes deve ser evitada para preservar a imagem da instituição e evitar sanções legais? Claro que não, né, pessoal? Muito pelo contrário, é incentivada a notificação de incidentes até para que isso possa ser medido e corrigido, né? Ver por que está acontecendo, por exemplo, muitos incidentes relacionados à queda, por exemplo, né? D. O foco da cultura de segurança está exclusivamente na prevenção de erros médicos, desconsiderando falhas em outras áreas. Cuidado com essas palavras aqui, tá bom? Não é verdade, tá? Existem vários pontos que são abordados aí na segurança do paciente e não é, de forma alguma, exclusivamente na prevenção de erros médicos, tá? Tem que minimizar ao máximo as falhas, claro, mas o foco não é esse. Letra E, a comunicação de eventos adversos deve ser restrita aos gestores, somente os gestores podem notificar, sem a participação dos profissionais diretamente envolvidos? Claro que não, né, pessoal? Claro que não. Bom, voltando aqui, então, nosso gabarito é a letra B, beleza? Outra questão que, assim, para quem tem uma noção por cima, ainda que não tão profunda, era passível de acertar. Segunda questão, vamos lá. Segunda não, desculpa, gente. Terceira e última questão. Uma criança de 20 quilos deve receber dipirona 15 miligramas por quilo por dose, via oral. A solução oral disponível é de 500 miligramas por ml. Qual volume em ml deve ser administrado por dose? Então, primeiro, o que eu gosto de fazer? Anotar as informações que o enunciado me trouxe. Peso da criança primeiro, 20 quilos, lembrando, né, que no caso da pediatria, NEL, todas as drogas aqui, as medicações, elas são calculadas, a dosagem, pelo peso da criança, né? Tá, qual é a apresentação? O que a gente tem? Vou tirar aqui, ó, peraí, disponível, vamos lá. Bora, disponível. O que a gente tem disponível? Bom, eita, disponível. 500, essa canetinha às vezes me complica a vida. 500 miligramas por ml. Só que a prescrição médica traz 15 miligramas, a dose, tá? É 15 miligramas por quilo. Isso aqui cada dose, beleza? Bom, se a criança tem 20 quilos, eu já vou substituir aqui, tá? Então, é 15 miligramas para cada quilo, mas ela tem 20 quilos. Então, o que eu vou fazer? 15 miligramas vezes 20. De 20 quilos, já vou multiplicar. Isso aqui será igual a 300 miligramas. Então, na verdade, o que a prescrição médica quer é que eu administre 300 miligramas de dipirona. Aí agora a gente vem aqui, ó. O que tem disponível lá no frasco? 500 miligramas por cada ml. Então, beleza, ó. Se eu tenho 500 miligramas de dipirona em cada 1 ml, os 300 miligramas eu terei em X. Então, eu vou multiplicar assim, ó.
X vezes 500, 500x. Regra de 3 simples, tá, gente? 300 vezes 1, 300. Beleza? Isolo o x, o 300 fica mantido ali, eu passo o 500 para lá dividindo. 300 divididos por 500, eu vou cortar os zeros, ó. 3 divididos por 5 é igual a 0,6 ml. Essa é a nossa resposta. Então, nós vamos administrar 0,6 ml de pirona nessa criança, tá bom? Via oral. Isso aqui a gente consegue aspirar uma seringuinha de 1, uma seringuinha de 3, tá bom? Então, tá aqui, ó, letra B, a gente tem essa resposta, beleza? Bom, pessoal, essa aula foi mais curtinha, mais objetiva, menos informações para vocês nos materiais, né? Textos para vocês poderem ali ler. Porém, não de menos importância do que o vídeo anterior. Como eu falei, processo de enfermagem, segurança do paciente e agora cálculo de medicamentos são assuntos rotineiramente cobrados. Então, vocês precisam estar, assim, afiados nesses 3 assuntos, além dos outros que eu já citei. Então, aqui vocês vão tendo norte, uma noção do que vocês poderão estudar. Tá certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Se vocês ainda não estiverem inscritos no canal, façam agora a inscrição de vocês. Já ativem o sininho de notificações, porque se deixar para depois a gente acaba esquecendo. Um grande abraço, pessoal, e até logo!